Muito bem, vamos ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, parte primeira, das causas primárias. Nós estamos no capítulo número 4 do princípio vital e vamos aqui para a segunda parte do nosso item instinto, inteligência e instinto. Nós iniciamos esse tema na semana passada e naquele encontro nós nos dedicamos aqui no nosso chat GPT, trazendo aqui algumas perguntas mais técnicas, uma visão mais científica do que é o instinto e do que é a inteligência. Nós colocamos como temas o que é o instinto, ele nos responde aqui para nós sobre um padrão inato e automático de comportamento e reação que ocorre em resposta a estímulos específicos do nosso ambiente. Perguntamos aqui também sobre como definir a inteligência, e ele coloca para nós aqui a inteligência que vai se desenvolvendo em diversos aspectos, né? Inteligência com habilidade cognitiva, inteligência de adaptação ao ambiente, inteligência múltipla, inteligência emocional, inteligência como processamento de informações e inteligência como criatividade. E esse desenvolvimento aqui de inteligência, eu me recordo de um estudo que nós desenvolvemos sobre o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, ou foi o ESD, acho que foi o ESD. E lá exatamente fazia essa abordagem, né, mostrando esses diversos aspectos da inteligência, o que faz com que, quando nós vemos um indivíduo, ele pode se manifestar com maior ou menor facilidade dentro de um determinado segmento da sua vida. Então nós temos, por exemplo, um jovem na escola que traz uma dificuldade grande na matemática, mas em compensação ele se desenvolve em atividades físicas, ele pode se desenvolver em atividades criativas, ele tem uma boa memória, mas ele não consegue às vezes alcançar um determinado raciocínio. Então são habilidades variadas, né? De um modo geral nós temos essa inteligência equilibrada em todos nós, uma dose de cada uma, vamos dizer assim. Mas claro, né, de acordo com a tendência, com as experiências que nós vamos vivenciando no decorrer da nossa existência, algumas desses aspectos vão se desenvolvendo com maior habilidade, né? A gente lembra, por exemplo, bom dia, embaixador, quando nós estudamos o livro de Dona Ivone, em que ela falava sobre recordações da mediunidade, ela lembrava de Chopin, que era ali o seu grande amigo espiritual, e ele, naquele livro, ele conta um pouquinho, né, ou ela comenta um pouquinho sobre as existências anteriores dele, em que ele continuava envolvido dentro dessa área artística. Então é o espírito que vem se aprimorando cada vez mais dentro desse segmento, mostrando exatamente essa inteligência criativa cada vez mais desenvolvida. Por outro lado, nós podemos encontrar espíritos como Albert Einstein, por exemplo, que traz uma inteligência voltada para uma lógica, voltada ali para a parte de exatas, né? E assim a gente vai encontrando cada um de nós ali, desenvolvendo uma tendência maior ou menor dentro dessas diversas habilidades cognitivas, emocionais e sociais que nós estamos experimentando aqui no nosso mundo. Perguntamos aqui também se é uma graduação, e ele disse que não é bem uma graduação. Bom dia, dona Miriam. Não é bem uma graduação no desenvolvimento do instinto, mas cada espécie dentro do seu grupo de desenvolvimento traz ali um instinto específico para a sua necessidade. Isso dentro da visão científica, naturalmente. Então ele coloca aqui como resumo, por exemplo, que enquanto os instintos em si não têm uma graduação clara de desenvolvimento, a interação complexa entre fatores genéticos, biológicos e ambientais pode moldar a expressão e a manifestação dos instintos ao longo do tempo. Então, na verdade, ele vai, não é uma graduação, mas é um desenvolvimento que ele vai alcançando. A mesma coisa com a inteligência, nesse caso sim, a inteligência pode ser vista nessa graduação de desenvolvimento, porque são as experiências que o indivíduo vai vivenciando, no decorrer, por exemplo, no caso da visão científica, olha o indivíduo do seu nascimento até o momento da sua morte.
e durante esse período ele vai então vivenciando experiências nas etapas da sua vida, e conforme ele vai avançando, essa inteligência vai se aprimorando, até mesmo por um desenvolvimento não apenas cognitivo, né, do modo como ele percebe tudo, mas também do próprio desenvolvimento biológico. Né, o seu cérebro vai se desenvolvendo, permitindo que ele tenha uma visão cada vez mais clara daquilo que acontece à sua volta. Mas quando a gente estuda sobre o espírito, a gente já entra numa outra perspectiva. Exemplos de manifestação do instinto, né? A gente falou sobre migração de aves, reação de luta ou de fuga, acasalamento, procura de alimento, cuidado parental, construção de teias, né? Insetos sociais. Falamos aqui sobre as várias manifestações. E dos seres humanos a mesma coisa, reação de perigo, proteção parental, pertencimento social, procriação, alimentação e hidratação, expressões faciais, né, conversamos sobre isso, cuidado com recém-nascidos, são coisas que vão acontecer, são comportamentos que acontecem, né, dentro desse campo do instinto. E falamos aqui sobre manifestação de inteligência nos seres vivos, e ele mencionou aqui, por exemplo, né, no caso dos reinos inferiores aos seres humanos, no caso reinos animais, nós temos o uso de ferramentas, caça em grupo, camuflagem, memória e navegação, comunicação, resolução de problemas, aprendizado e imitação, resposta a estímulos novos, etc, etc. Né? Então, essa foi a visão que nós trouxemos aqui para abordar um pouquinho sobre a inteligência e o instinto dentro dessa visão mais técnica, dessa visão mais científica, trazida aqui pela nossa inteligência artificial. Agora a gente vai para o nosso livro dos Espíritos, para a gente aplicar então todo esse conhecimento que nós adquirimos no entendimento da diferença entre inteligência e instinto. Vemos agora da visão espiritual. Bom dia, abraço. Muito bem. Questão então número 70. Kardec pergunta aqui aos espíritos, lembrando que nós vimos aqui no item anterior, a vida e a morte, né? Onde começa, como começa exatamente a vida, o que significa a morte e esse elemento essencial, esse princípio vital que dá então vida a essa matéria. Inteligência e instinto. Kardec pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? Então, esse elemento, princípio vital, que anima a matéria, que faz com que aquela composição química, aquele composto químico, né, aquela estrutura, tenha vitalidade, esse mesmo princípio, é ele também que traz como consequência a inteligência? Se nós pudéssemos fazer uma comparação, um equipamento elétrico, por exemplo, um eletrodoméstico. No momento em que ele é ligado na tomada e a corrente elétrica corre por dentro dele, fazendo com que aquele mecanismo funcione, essa mesma corrente elétrica vai oferecer a ele também esse potencial intelectual? Agora, trazendo para a nossa realidade, nós estamos vivos, portanto somos inteligentes? A resposta dos espíritos, não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. E aí eu tinha colocado uma questão interessante sobre essa resposta. Eu tinha até colocado aqui também, que a gente acabou não lendo sobre isso, né? Mas aproveitando a deixa, porque ele fala para nós aqui da planta, né? Então eu perguntei aqui, como entender a reação das plantas a determinados estímulos? Podemos entender como sendo um tipo de instinto? A resposta que ele trouxe para nós. A reação das plantas a determinados estímulos é mais frequentemente descrita como respostas fisiológicas ou comportamentais, em vez de instintos no sentido tradicional. Isso ocorre porque as plantas não têm sistemas nervosos ou cérebros como os animais, o que torna suas respostas a estímulos bastante diferentes das respostas instintivas observadas em animais. Então já começa a mostrar para nós que o instinto depende do cérebro, depende dessa capacidade mais desenvolvida que esses seres possuem. Enquanto que as plantas, não tendo esse sistema nervoso como seres vivos, então ela não é capaz de responder
a esses instintos, até porque ela não consegue reagir aos estímulos que estão à sua volta, pelo menos da forma como nós compreendemos, né? As plantas são capazes de responder a diversos estímulos do ambiente, como luz, gravidade, toque, temperatura, umidade e substâncias químicas. Essas respostas são governadas por mecanismos bioquímicos e moleculares que estão enraizados em sua genética e evolução. E ele traz aqui para nós alguns temas, né? Por exemplo, fototropismo. As plantas podem curvar seus caules em direção à luz para maximizar a absorção de energia solar para a fotossíntese. Esse movimento é uma resposta à intensidade e direção da luz. Para quem já se lembra da escola, aquela velha experiência, né? Você coloca aquele feijãozinho dentro no algodão e você pega esse mesmo feijãozinho que vai germinar e coloca dentro de uma caixa de sapato fechada com um buraquinho na lateral perto do feijão. Ele naturalmente vai se desenvolver para fora da caixa em busca da luz. É algo bem bacana. O gravitropismo, as raízes das plantas tendem a crescer em direção à força gravitacional, para baixo, enquanto os caules crescem na direção oposta, para cima. Essa é uma resposta adaptativa que permite que as raízes alcancem o solo para obter água e nutrientes, enquanto os caules buscam a luz, né? Dudu lembrou ali também do girassol, né? Então a gente vê isso na natureza, né? Basta, literalmente, né? Basta ter olhos de ver, né? Bom dia, Fabi. Falamos aqui também do tigmotropismo. As plantas podem responder ao toque como um enrolamento das vinhas ao redor dos suportes ou objetos próximos, permitindo-lhes encontrar apoio, né? Então elas vão ali se enrolando conforme elas vão encostando. E reações químicas. As plantas também podem responder a substâncias químicas liberadas por outras plantas ou organismos, ativando mecanismos de defesa ou ajustando para o seu crescimento. Enquanto essas respostas podem parecer instintivas em certo sentido, elas são principalmente reflexos fisiológicos, adaptativos que evoluíram para maximizar a sobrevivência e o crescimento das plantas. Diferentemente dos instintos em animais, que muitas vezes envolvem uma compreensão mais consciente do ambiente e da situação, as respostas das plantas são controladas principalmente por processos moleculares e genéticos. Portanto, é mais apropriado considerar as respostas das plantas aos estímulos como formas complexas de adaptação biológica do que como instinto, no sentido tradicional associado a animais, né? Então deu para a gente ter uma visão aqui do que é exatamente esse reflexo, essa resposta que as plantas costumam apresentar, né? Dudu lembrou também ali das carnívoras, por exemplo, que tem aquela percepção, né, do toque, né, da presença de algum ser, e ela reage a isso também. A Angelina colocou, achei interessante uma planta que plantei chamada manaca de cheiro. Ela floresce lilás e à tarde fica branca, né? Interessante essas reações todas. E aí, claro, né, que a gente não vai entrar nessa questão, até porque esse tema não foi devidamente desenvolvido dentro da doutrina espírita, que é exatamente falar sobre essa vitalidade das plantas, né? Então, por exemplo, no caso de um incêndio, no caso de uma extração de madeira, qual é a reação das plantas de uma forma da visão espiritual? A gente vai dizer simplesmente que não há reação nenhuma. Você corta a planta, você corta a árvore cai, você queima a árvore pega fogo. Muito bem. Mas o que existe além disso que nós não percebemos pela limitação dos nossos sentidos? Quais são exatamente ali as energias que são mobilizadas quando acontece esse tipo de comportamento? Então nós desconhecemos exatamente porque não somos capazes de ver além da reação biológica e molecular de uma planta, né? Assim como acontece também nos próprios animais. Vocês se lembram, né, de matar um pernilongo, por exemplo? O que a gente vê espiritualmente no momento em que aquele princípio vital, aquele princípio inteligente acaba sendo exterminado? Então, da nossa visão, nenhuma, porque a nossa visão ainda é simplista, mas sabendo que existe algo além da matéria, certamente nós teremos uma percepção que vai além da matéria também.
Voltando aqui para o livro dos Espíritos, né? Então, para essa questão aqui. Então, se a inteligência é um atributo do princípio vital. E aí os Espíritos trouxeram aqui como exemplo que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. E ele segue aqui a resposta. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode se manifestar. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, primeiro, a matéria animalizada tem que ter esse princípio vital. E intelectualizá-la, ela será capaz de responder a esses estímulos. Então, essa resposta bem bacana aqui dos Espíritos, falando para nós sobre a diferença entre um princípio vital e uma inteligência. Kardec traz aqui para nós também um pequeno texto de reflexão. Ele diz assim: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, como pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Né? Penso, logo existo, para nós é uma resposta bem interessante aqui também, uma comparação. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. É o caso que a gente lembra das plantas. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a capacidade de pensar. Né? Aqui, quando se fala a faculdade de pensar, nós vamos imaginar uma longa faixa de inteligência, desde o ser mais inteligente até o ser que traz a inteligência de modo mais rudimentar. Do nosso ponto de vista humano, científico, terreno, nós não somos capazes de fazer uma medição, de estabelecermos ali o limite onde começa a inteligência e onde termina a inteligência, porque o nosso entendimento de inteligência depende de determinadas respostas que o indivíduo traz. Já detectaram, por exemplo, a capacidade de um rato que ele tem de encontrar soluções dentro de um labirinto, em que ele traz ali memória, ele traz comportamento. Já falamos sobre os animais, sobre os cães, por exemplo, gatos, primatas e outras espécies que trazem comportamento, aves, mamíferos, peixes até. E nós temos também ali, conforme a gente vai diminuindo, descendo, nessa escala de seres evoluídos, polvos, por exemplo, né, que trazem ali comportamento muito inteligente, que chamam até a atenção, né, então, golfinhos, mamíferos, polvos, que são ali os moluscos, temos ali, por exemplo, os corvos, que são aves, então cada espécie tendo um comportamento diferente, um comportamento que manifesta a presença, né, de um grau de inteligência. Mas conforme a gente vai reduzindo cada vez mais essa escala evolutiva, pegando, por exemplo, seres cada vez mais primitivos, para nós esses seres não trazem inteligência, apenas têm uma reação instintiva. Mas, mais uma vez, olhando da perspectiva espiritual, nós vamos encontrar naquele princípio inteligente rudimentos de inteligência que nós não somos capazes de detectar. Então, se nós pegarmos o ser mais primitivo, que André Luiz ele comenta, né, no livro Evolução em Dois Mundos, exatamente ali ele chama todos os seres como princípios inteligentes. E é aquilo que a gente estava comentando, né? Se o homem, por exemplo, o ser humano, ele vale 1 na escala evolutiva, e nós vamos diminuindo 0,9 os primatas, 0,8, por exemplo, os cães, gatos. Estou fazendo aqui só uma ilustração. Não levem isso como uma referência oficial científica. Então, se nós somos o 1
E nós temos esses animais que vão descendo 0,9, 0,8, 0,5, 0,3. Até chegar no 0,1, nós vamos encontrar ali graus de inteligência. Mas se nós pensarmos que desse 0,1 nós podemos chegar a um 0,001, 0,000001, existe um princípio inteligente. Num grau tão imperceptível que nós não somos capazes de imaginar a sua existência. É aquilo que se nós voltarmos ali 200 anos no tempo, 300 anos no tempo, nós vamos lembrar de como era a ciência em termos de busca de seres vivos. O mundo microscópico não era conhecido. Simplesmente nós víamos o mundo material, o mundo dividido em 3 classes. Seres que são os inanimados, as pedras, por exemplo, as plantas e os animais. Apenas isso, 3 grupos de entidades existentes no nosso mundo. Conforme a microscopia começou a se desenvolver com a chegada do microscópio e do entendimento dessa vida minúscula, já abrimos um espaço para o novo mundo. E aí então a vida biológica já começou a ter uma extensão maior. E conforme as classificações foram evoluindo, vimos ali diversas classes de seres vivos. Só que a inteligência desses seres vivos não pôde ser mensurada. É por isso que a gente coloca, né, tem ali pessoas que colocam música, por exemplo, para plantas ouvirem, e afirmam que essas plantas podem evoluir, podem se desenvolver melhor com determinado tipo de estímulo sonoro. E a pergunta é, né, qual exatamente ali o limite que nós temos entre simplesmente o mecanismo biológico ou algo além? Então são perguntas que ficam abertas, porque nós não podemos simplesmente fechar essa ideia, fechar essa visão, olhando da perspectiva humana. Temos que ir além. Então pode ser que realmente não exista, mas se você olha do mundo espiritual, você vai ver elementos que não existem no mundo físico. E esses elementos vão dar para nós respostas que nós não somos capazes de alcançar até aqui, onde nós nos encontramos. Então vale a pena a gente pensar por esse sentido. Então, como foi colocado para nós aqui, o terceiro grupo dos seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a capacidade de pensar. Então, essa capacidade de pensar vai até onde? Qual é o limite? Qual é o ser que nós podemos dizer que é um ser vivo que não é dotado de nenhum rudimento de inteligência? Nós aqui não somos capazes de perceber. Fabi colocou, né, aqui nessa questão, Kardec e os espíritos estão falando de inteligência, não do princípio inteligente. Né? Ele fala sobre exatamente a diferença entre inteligência e instinto. Né? E essa inteligência, como foi colocado para nós, é esse elemento do qual alguns seres vivos são dotados. Então, por isso, como foi colocado para nós, nessa primeira questão mesmo, a inteligência é um atributo? Ele coloca não. A inteligência ela depende de órgãos para se manifestar. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E esse espírito nós falamos do princípio inteligente. É dele que vem, então, essa inteligência. A inteligência seria um atributo do princípio inteligente quando o princípio inteligente evolui a um ponto que passa a ter individualidade. Né? Então, a ideia que nós colocamos, Fabi, é essa individualidade. Como é que nós analisamos essa individualidade? Porque nós vamos descendo nessa escala evolutiva e vamos encontrar, por exemplo, uma teoria que já foi apresentada, chamada alma-grupo. Essa alma-grupo representa aquela quantidade de seres que vivem quase que de uma forma única, embora tenha individualidade em seus corpos. Ao olharmos num formigueiro, por exemplo, você vê aquela massa de formiga. Cada indivíduo se encontra separado daquela massa, embora trabalhe junto. Quando olhamos, né, aquele bando de pássaros voando, aquelas evoluções tão bonitas que nós vemos, cada pássaro representa uma individualidade. Vemos aqueles cardumes tão densos que nós encontramos nos mares, cada peixe, por menor que ele seja, cada um deles representa uma individualidade. Então a dificuldade que nós temos em analisar do nosso ponto de vista é quando nós olhamos essa massa, esse grupo de indivíduos, como se fosse uma única
um único ser, uma única entidade. Mas olhando espiritualmente, nós temos ali princípios inteligentes que estão nesse processo de individualização, embora conduzidos, coordenados por uma inteligência maior, por uma força maior que nós desconhecemos, mas cada um deles já representa uma individualidade. Tanto é assim que eles estão ali juntos, unidos, cada um num corpo específico. Então essa que é a complexidade de nós analisarmos esse princípio inteligente no seu grau de evolução e na forma como ele se manifesta a partir da sua individualidade. Então a visão material é uma, a visão espiritual é outra, e é essa que nos instiga a querer conhecer cada vez mais em sua profundidade esses seres que nós estamos tratando. Né? Angelino colocou, faça experiência com caules de plantas, né? Corta o diagonal, coloca em água, brotam, né? Formam outras plantinhas. Né? O princípio vital ali, né? Se manifestando dentro daquelas estruturas que se encontram vivas ainda. Né? Avançando então. Kardec coloca então aqui, fez aqui, beleza. Número 72, vamos lá. Espera aí. 72. Qual a fonte da inteligência? A resposta. Tem que pesquisar, eu não me recordo exatamente o nome do autor que trouxe essa ideia. Eu não me lembro o nome dele, não era o professor Hermínio. Pesquise, coloque em Alma Grupo que vai aparecer o nome dele, Andréa. Por favor, que é uma teoria, né? São teorias que são apresentadas para falar sobre essa incapacidade que esses seres tão primitivos na sua evolução biológica sejam capazes de manifestar uma individualidade. Então eles são conduzidos quase como uma alma grupo, né? Então são almas, mas que são conduzidas por uma força que envolve todos esses seres dessa pequena comunidade. Né? Mais uma vez, são teorias, são propostas que vão surgindo para tentar explicar exatamente a manifestação desses seres vivos, por menor que, né, por menor que eles sejam em termos de evolução espiritual. Né, são teorias, né? Não dá para a gente ir muito além da proposta que é apresentada. Então, qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da inteligência sendo da inteligência universal, que é Deus nesse caso. Bom dia, Didimar. Kardec, então, ele insiste na questão 72A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Então, se esse princípio vital é tirado do fluido cósmico universal, Kardec pergunta se a inteligência é tirada dessa inteligência universal. A resposta dos espíritos. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. E essa moral também é a mesma coisa, né? Onde nós ali vemos o limite entre o desenvolvimento moral de um indivíduo ser capaz de fazer um julgamento. Os animais são capazes de fazer esse julgamento? Desse comportamento moral? Nós vamos ver ali nas espécies animais indivíduos que manifestam sentimentos, emoções, inteligência e muitas vezes até algum rudimento de valor. Mas qual exatamente o limite? Nós também não vamos encontrar. Porque para isso seria necessário que nós penetrássemos, entre aspas, na mente daquele ser, para saber exatamente de que forma que esses valores podem se manifestar. Porque nós aqui encarnados, costumamos fazer uma classificação muito simples. Nós criamos ali uma tabela e cada coluna nós colocamos ali uma determinada espécie. Essa espécie pertence a essa, pertence a essa, pertence a essa. Mas na natureza, de um modo geral, não é possível fazer essa separação. Não dá para dizer, por exemplo, o homem é inteligente, o macaco não é inteligente, o cão não é inteligente, o polvo não é inteligente dessa forma. Existe ali uma mistura, e Kardec já usa essa expressão, é como se nós estivéssemos naquele limite entre o dia e a noite. O limite entre o dia e a noite é aquele crepúsculo que nós vamos observando naquela mudança na claridade,
a mudança nas cores do céu que vai acontecendo gradualmente, de uma forma muito sutil, até o momento que escurece. Não é uma tomada, um interruptor que você desliga e o dia vira noite. Então, essa mudança que vai acontecendo dessa forma tão sutil, mostrando, né, todo aquele conjunto de cores diferentes, de misturas, que muitas vezes a gente nem percebe, né, essa mudança de tonalidade de tão sutil, e quando você se dá conta, aquela cor já deixou de existir porque outra já surgiu. Quando a gente fala sobre inteligência, sobre valores, sobre sentimentos e emoções, é a mesma coisa. Essas mudanças vão acontecendo de uma forma tão sutil que as nossas classificações aqui humanas são incapazes de perceber. Nós colocamos, por exemplo, né, de acordo com a classificação taxonômica, nós criamos reinos. Né? Antes desses reinos, nós temos ainda outras classificações, que é o caso dos domínios, por exemplo. Então são 3 domínios, 5 reinos, tantos sub-reinos, e assim a gente vai classificando em termos de evolução e estrutura biológica, que é o que é possível nós fazermos hoje. Mas e aquilo que não é perceptível? Porque da biologia você disseca um ser, você coloca no microscópio, analisa a sua estrutura, etc, etc, e você faz uma classificação ali cada vez mais justa. Mas e aquilo que não pode ser medido, não pode ser observado no microscópio? Então, por isso, que quando nós colocamos, né, que essa individualidade moral, também ela pode ser analisada por essa outra perspectiva. Não dá para dizer o ser humano tem valores e os outros animais têm. Baseado em que exatamente? Porque eles não têm comportamentos complexos como tem o ser humano, que tem o livre-arbítrio, a capacidade de julgar, a capacidade de analisar, mas imoralmente daquilo que é tão sutil que nós não percebemos. É aí que vem o grande desafio de percebermos que os seres vivos, dentro de uma visão espiritual, são muito mais complexos do que nós imaginamos. A André colocou aqui perguntinha de difícil explicação, né? Muito sutil, e não temos condições de entender em profundidade. E só o fato de nós entendermos essa nossa limitação, Andréia, já é para nós uma grande conquista. Porque, do contrário, nós vamos entrar naquela pretensão de dizer assim, olha, eu acho que é assim e acabou. Quando nós falamos, olha, não temos condições de analisar agora, reconhecemos que do nosso ponto de vista é uma visão muito limitada. Mas ao analisarmos da perspectiva espiritual, onde você pode se envolver com muito mais profundidade com aquele princípio inteligente, a história já é outra. Então reconhecer isso para nós já é uma grande conquista, porque nos abre a mente para novos entendimentos. E aqui depois ele continua para finalizar a resposta. Demais, como sabeis, há coisa, olha só de novo aqui, exatamente o que eu ia falar. Como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, qual é a fonte da inteligência? Nós não temos condições de sondar. Vamos aqui ilustrar com uma resposta, com um comentário de Miramês, aqui no nosso Livro dos Espíritos comentado, e ele traz para nós uma orientação, que um tema, né, um artigo que diz assim, a inteligência do homem. E nesse comentário ele diz, quando falamos da inteligência do homem, estamos nos referindo certamente ao ser pensante. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa, mas criação da grande potência universal. Ainda escapam para nós outros os processos naturais da formação da mônada espiritual. Os detalhes pertencem à excogitação do tempo, né, à imaginação do tempo, dos canais do espaço. A verdade é disseminada para todos e cada um na sua própria dimensão em que vive. Não há violência para nenhum reino da vida. O Criador dispõe de sua sabedoria soberana, de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido de que eles possam aprender conosco e, ao mesmo tempo, nos leva para os instrutores maiores, de modo a aprendermos com eles. As experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei de amor, e nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas.
A fonte da nossa inteligência é Deus, mas não como sendo uma parte da inteligência divina, mostrando assim que não há enfraquecimento do Supremo Comando ao nos criar. A criação é uma ciência, e se podemos dizer, uma receita que não nos foi ensinada aos co-criadores. A inteligência da alma é mais ou menos livre, na extensão dos seus inumeráveis caminhos, para usar dentro do seu âmbito de liberdade a sua própria liberdade de pensar e de agir no mecanismo da vida. A nossa mente, de encarnados e desencarnados, absorve coisas no ambiente em que vive. Ela pode assimilar, registrando ideias alheias. Ela está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. No entanto, tudo isso tem um limite que as leis de Deus não esquecem e agem pelos engenhosos processos da consciência de, com o tempo, selecionar o que ouve e o que vê. É a presença de Deus em nós, pelos meios que muitos desconhecem, mas que constituem uma verdade. O futuro irá nos mostrar coisas incríveis e inimagináveis em relação aos nossos dons. Sempre falamos na evolução dos espíritos. Empregamos alhures esse termo. No entanto, na verdade, existe um despertamento de nossas qualidades por já sermos perfeitos dentro da perfeição do absoluto. Estamos acordando e vamos continuar a acordar gradativamente. Em comparação aos anjos, somos mortos, ou, se quisermos dizer, estamos dormindo. A inteligência, onde gera a razão, nos proporcionou a individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Não absorves a inteligência da maneira que absorves o oxigênio na atmosfera em que vives, e nós, o hálito divino na condição de desencarnados. Não. Quando surgimos nas mãos santificantes de Deus, trazemos dentro de nós, como herança divina, todas as qualidades da perfeição, que acordam de passo a passo, que desabrocham de primavera a primavera, sob o comando do próprio Criador, por intermédio, no nosso caso, na Terra, de Jesus Cristo. Então ele vai falando para nós aqui essa inteligência no homem, no modo como ela vai desenvolvendo, mas principalmente qual é a sua fonte, que nós ainda temos tanta dificuldade de compreender. Fabi colocou, lembra a primeira pergunta, que é Deus? A resposta: inteligência suprema do universo. E depois vem a gente, princípio inteligente, olha a essência de Deus, isso aí. O Braço colocou aqui, as plantas passando para o reino animal passando para o nominal, o encadeamento do reino mineral e vegetal e o animal. Então, primeiro ali a organização das moléculas, depois surge a vida como princípio, a partir do princípio vital. Depois vem o princípio inteligente nas suas mais variadas graus de evolução, nos seus mais variados graus de evolução. Então é muito, muito lindo isso. Então, se a vida biológica em si é toda essa maravilha, imaginamos quando nós acrescentamos o componente espiritual. Aí isso se torna mais belo ainda, Mas no átomo, será que já não há princípio inteligente? Aí eu acredito que não, Fabi, porque é o que nós vamos classificar, de matéria animada e matéria inanimada. O átomo em si, ele é apenas ali um conjunto de forças, de energia, ele não tem vitalidade. Ele é apenas ali uma estrutura material que tem essa energia, Pois é uma energia, uma força de atração. Essa força de atração, não sei se nós poderíamos considerar como sendo um princípio de inteligência. Mas está tudo em aberto. Como eu falei para vocês, são todas ali ainda, a limitação da nossa visão não é capaz de estabelecer o limite. Mas o que a gente pode colocar é que esse princípio vital é aquilo que dá vida, no sentido de desenvolver um princípio que está ali em desenvolvimento. A matéria em si é simplesmente a matéria, Mas o princípio vital não é diferente do princípio inteligente que agrega a matéria? Pois é, esse princípio inteligente que agrega a matéria, princípio em que sentido? Porque se nós colocarmos
que esse agregamento de matéria é apenas ali uma força que existe na natureza, criada por esse fluido cósmico universal, a gente não pode considerar isso como um princípio inteligente. É apenas ali uma força da natureza que agrega esses seres. Então, esse princípio inteligente depende desse princípio vital. Esse princípio vital é aquilo que dá vida à matéria. Então, se a matéria não tem esse princípio, ela é simplesmente forças que estão ali atraindo, né? Pelo menos é o entendimento que a gente tem. Seguindo aqui para nós, vamos lá? Sim, o espírito é independente do princípio vital, porque o espírito, nesse caso, para se manifestar, ele depende da matéria viva. Da matéria viva, porque se não tiver o princípio vital, ele não pode se manifestar, por exemplo, numa pedra, numa rocha, porque depende desse princípio. Então, é a conexão entre um e outro, esse princípio vital é aquilo que permite essa união. Mas se não houver esse princípio vital, o espírito continua existindo por si só. Avançando, vamos lá? Próxima questão que Kardec coloca, 73. Apertei o botão errado, peraí. 73. Do Dr. Spinoza aqui, né? Energia não é inteligência, então princípio inteligente não é inteligente. Energia não é inteligente. Peraí, vamos lá aqui, deixa eu interpretar isso aqui melhor. A energia não é inteligência, então princípio inteligente não é inteligente, né? Mas é nesse princípio inteligente que a inteligência começa a se manifestar, não? Exatamente por ser um princípio inteligente, significa que, pelo nome, é o começo da manifestação da inteligência. E é aí que nós vamos encontrar aquele 0,00001 de inteligência, é um início dessa manifestação. Agora, a energia por si só não é inteligente, ela é apenas uma força, né? Então, exatamente, né? Então, o princípio inteligente é onde começa a manifestar a inteligência. Que é esse número, né, bilesimal, se nós podemos dizer assim, que vai trazer para nós esse começo, mas a energia por si só é apenas uma força da natureza. E essa força age de acordo ali, né? A energia, deixa eu ver aqui. A energia não é inteligência, correto. Agora, o princípio inteligente é quando ele começa a manifestar a inteligência. É isso que nós vamos olhar. Então você olha, por exemplo, aquele pequeno inseto, por menor que ele seja, ali existe esse princípio inteligente se manifestando. Só que nesse caso vem exatamente em forma de instinto, que é o que nós vamos ver aqui na próxima questão. Fabi colocou inteligência, pelo que entendo, é quando o princípio inteligente começa a se individualizar, né? E isso ocorre no reino animal. Pois é, exatamente isso. Então, essa individualização é que nós ainda não compreendemos. Porque se nós pegarmos um ser unicelular, por exemplo, uma bactéria, é um ser vivo podendo ser considerado um princípio inteligente. Se nós pensarmos que nós, seres humanos, surgimos a partir dos seres unicelulares lá há 3,5 bilhões de anos, e houve essa evolução para nos tornarmos aquilo que nós somos hoje, então a pergunta é, quando surgiu exatamente a ideia da inteligência? Qual é o limite? É isso que nós não conseguimos buscar. Porque nós analisamos a estrutura biológica, não somos capazes de sondar aquele elemento que é para nós tão abstrato que é o ser inteligente, que é o princípio inteligente. E acho que pode colocar muitos zeros ainda, viu, embaixador? Imagina quantos seres unicelulares temos em nós, né? Pois é. André colocou, na cadeia dos animais, cada um tem o seu tempo certo de absorver o princípio inteligente. E não fazemos a mínima ideia quando isso acontece. Então, esse é o limite do desafio que a gente tem, né? Vamos aqui em frente, pessoal. Próxima questão, isso aí. Né? O instinto independe da matéria, que a gente está fazendo uma comparação entre reações instintivas e reações inteligentes, né? Então, um independe do outro? Precisamente não. Por isso que um instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, mais uma vez, enquanto nós classificamos uma coisa como instinto
e outra coisa com inteligência, nós vemos ali uma mistura entre eles que também nós não conseguimos perceber. O instinto é aquela reação reflexa. Agora, o que garante que essa reação reflexa não traz também ali ingredientes de inteligência? Por isso ele coloca uma espécie de inteligência. Então, olha só, a inteligência ela pode se manifestar de várias formas. A inteligência instintiva, por exemplo. Na 74, Kardec coloca para nós aqui, exatamente seguindo esse mesmo raciocínio. Se a inteligência não é independente da matéria, pode-se estabelecer uma linha de separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Aí, mais uma vez, não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então aqui a gente vai recorrer novamente a Miramês para falar um pouquinho sobre essa linha divisória entre um e outro. Instinto, inteligência e instinto. Bom dia, Bela. Não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, uma e outra têm funções diferentes no âmbito da vida, e dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. Então, nesse caso, no homem evoluído. Porque nós temos ali uma capacidade de analisar as nossas reações, mas no mundo animal, de um modo geral, não. Porque aquilo que nós achamos que é instinto pode ser manifestação da inteligência. Quando nós pegamos, por exemplo, uma ave que fica ouvindo os barulhos dos vermes nos troncos, né, naquela madeira podre da natureza, ou mesmo naquela árvore que está ali, né, que é oca, ele vai ouvindo e aí então ele encontra recursos para pegar aquele ser. Observando a reação dos pássaros, a gente vai dizer, ele agiu por instinto. Até onde? Quando ele começa então a ouvir a movimentação do bichinho ali dentro, e ele vai e encontra uma ferramenta para poder pegar aquele bicho. Como é que a gente pode dizer que aquilo foi simplesmente uma reação de instinto? Sendo que ele teve que, sim, buscar o alimento, mas ele teve que analisar aquelas circunstâncias, porque cada árvore, cada tronco, cada verme que está ali dentro, cada larva que está ali dentro, para ser mais preciso, traz um desafio diferente. Então não dá para dizer que é simplesmente instintivo, que é uma coisa repetitiva. Porque depende de uma lógica que ele vai encontrar. E continua. O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo. E a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para outro é bastante sutil para que se possa constatar com os nossos sentidos. O instinto é uma espécie de condicionamento divino, na divina estrutura do espírito. É, pois, uma espécie de programação da divindade, na formação da alma. Podemos analisar os animais. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida. E todas as gerações fazem o mesmo por lhes faltar a razão, alma. Sendo ela o fator primordial no aprimoramento de métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. Tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu, por ser fruto da inteligência. Como já dissemos, também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. O primeiro é terreno, a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. O instinto do espírito encarnado não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com toda a exuberância. Ele não desaparece. Notamos sua ação orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva a orientar todos os órgãos, se não todo o mundo celular, e os sentimentos
E como inteligência, notamos sua ação benfeitora no campo externo, desenvolvendo as condições exteriores para sua própria felicidade. Quando os sentimentos se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade, pela força do amor. A inteligência é prova evidente da maturidade da alma, e é nesse momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e notadamente responder pelo que faz com suas faculdades. O instinto é cego no tocante a escolhas por si mesmo. É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem a capacidade de selecionar e saber o melhor. Ela faz parte mais diretamente da consciência e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e as vidas sucessivas. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda para que a luz se faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como esses tão fascinantes, nos levando a crer que grande parte de nossa faculdade se encontra ao nosso alcance, pois depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudos sobre a vida espiritual, e a mediunidade em todas as dimensões da vida nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos para que possamos nos expressar e avançar para o Senhor. O instinto impõe um caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para examinar com parcimônia, e a intuição tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Que Deus nos abençoe para que possamos entender melhor a vida que vivemos. Então está aqui o artigo Inteligência e Instinto relativo à questão 74. André colocou, me veio agora a ideia da criança que naturalmente tem um instinto de fazer mal, como por exemplo matar o passarinho, bater nos irmãos, ter pensamentos e demonstrar sempre o lado negativo e agressivo. Creio que isso continue na fase adulta. O que chamará isso? Instinto? Aqui no caso é uma inteligência desvirtuada, né, Andréia? Aqui é inteligência, porque aquele que faz sabe que faz. Né? O indivíduo que não tem consciência do que faz é porque ele tem a limitação da sua consciência e o fato de um indivíduo. Né? Bela, sua câmera está aberta. Você pode fechar para nós, por gentileza? Que aí o pessoal que está no celular aqui acaba tendo dificuldade. Por favor. Então, no caso aqui, são mentes desvirtuadas, né, que vão tendo esse tipo de comportamento. São valores distorcidos que levam o indivíduo... Deixa eu tirar aqui, pronto. Isso. Então, que levam o indivíduo a ter esse tipo de comportamento. Então, já é resultado aí de um espírito doente. Né? E sendo doente o espírito, ele então tem esse tipo de comportamento. Tudo bem, André? Fico pensando nisso porque vejo e não sei o que pensar. Né? Então aqui, o que a gente vai ver é que o comportamento daquele indivíduo depende de uma história. Né? Então, seguindo o ciclo natural, quando começa ali o indivíduo a manifestar a sua inteligência, a desenvolver os seus valores, a ter ali o seu livre-arbítrio para tomar decisões, muitas vezes o espírito segue por esse caminho, né, de satisfazer ali o seu egoísmo, satisfazer ali as suas emoções mais primitivas. Porque isso são emoções, né, o prazer que ele tem provoca nele algum tipo de reação. Então isso é resultado das experiências que o espírito vai vivendo, mas certamente é a inteligência que se manifesta, tanto é assim que o espírito responde por esse mal que faz. É um prazer distorcido, exatamente isso. Né? Nós vamos estudar, inclusive, ou estudamos, inclusive, na Revista Espírita, um caso que aconteceu lá na Europa, na época de Kardec, em que uma criança matou outras 5, né? Então, acho que depois ele faz ali a entrevista com esse espírito. Depois a gente pode procurar sobre isso. Então, Regina colocou, tenho visto muitas palestras sobre isso, né? Não é instinto de ser cruel. É psicopatia, né? Essa doença da empatia inexistente. Exatamente isso.
Vamos aqui só finalizar então, pessoal. Aqui então na questão 74, essa linha de separação mostra para nós que é algo muito, muito sutil na relação entre um e outro. 75 e última. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E Kardec insiste na pergunta A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então essa resposta. E aí Kardec faz um comentário para a gente poder aqui agora concluir o nosso estudo dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, o ser já desenvolvido, que tem a consciência desenvolvida, e essa percepção das coisas acontece à sua volta, esse instinto, então, ele é aliado à inteligência. Então, a gente está vendo aqui dois elementos, mais uma vez, que nós fazemos essa análise do que é instinto, do que é inteligência, baseados, então, nós fazemos isso baseados na nossa visão terrena. Os espíritos procuram trazer para nós aqui uma resposta, mas eles não podem simplesmente dar uma resposta definitiva, porque a nossa percepção precisa se desenvolver para ter esse entendimento. Então ali cabe a nós aguardar o momento de vermos, por exemplo, no mundo espiritual, aqueles estudiosos que analisam a origem dos seres, o desenvolvimento desses seres, as suas capacidades intelectuais. Então, cada espécie tem ali o seu grau de inteligência e cada espécie tem ali um tipo de instinto específico para as suas necessidades. O homem consegue mostrar sua inteligência aqui no mundo material de forma plena, mas ainda em processo de desenvolvimento. Assim como o instinto também traz para ele uma reação que ele consegue então interligar, conectar com a própria inteligência. Então, essa é a análise que a gente fez agora sobre essas causas primárias, conhecendo desde a origem de tudo, que é a própria inteligência suprema, que é Deus, até tentar entender as suas criaturas, a formação das suas próprias criaturas. Então, nessa viagem que a gente fez desde o início do nosso trabalho, a gente conheceu um pouquinho sobre a causa primária de tudo. Nós vimos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui só os itens. Desse princípio vital, nós vimos aqui então os seres orgânicos e inorgânicos, vimos aqui então a vida e a morte e a inteligência e o instinto, tentando entender ali toda essa escala de seres, de criação, de criaturas e criações que existem no nosso mundo. André colocou, então, à medida que a inteligência se desenvolve cada vez mais, o instinto diminui ou se torna automaticamente bom. Ele vai se tornando melhor e o melhor guia. Porque como nós vimos aqui Miramês, ele coloca instinto, inteligência e intuição. Intuição aqui Kardec não acrescentou esse termo, mas vale a pena a gente colocar. Porque a intuição é uma percepção muito mais elevada que capta essa inspiração divina. Enquanto que o instinto nos dá condições de sobreviver ao meio. A nossa inteligência nos dá condições de interagir com o meio. E a inspiração nos eleva acima desse meio. Então são 3 graus de evolução que a gente pode compreender. Então, nesse caso, o instinto sempre vai existir. Faz parte da nossa própria natureza humana. Agora, como esse instinto se manifesta nos seres mais evoluídos, porque o instinto, da forma como nós conhecemos, serve para que nós interajamos com o meio onde nós existimos.
Então é o instinto de fuga, de buscar alimentação, de reprodução, de cuidados e tudo mais. E quando nós passarmos para mundos espirituais mais elevados, onde a reencarnação não é mais necessária, de que forma que esse instinto vai se manifestar? É isso que nós não conhecemos. Porque a impressão que dá é que vai chegar um momento em que o instinto desaparece. Ele não vai desaparecer. Ele vai tomar formatos que nós sequer ainda imaginamos. Então faz parte desse processo de crescimento. Nós estamos aqui analisando a nossa faixa evolutiva. Existe uma faixa evolutiva antes de nós e uma faixa evolutiva depois de nós. Então a gente só vai conseguir ali. Para algumas a gente vai ver de uma forma limitada. A outra a gente só vai conseguir imaginar. Mas é parte dessa grande cadeia evolutiva que nós estamos aqui desenvolvendo. Uma cadeia que não envolve apenas a evolução biológica e não apenas a evolução do espírito como um ser, como nós entendemos, mas todos os atributos e comportamentos desse ser. Faz parte então dessa grande cadeia evolutiva. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Mais uma vez, é um assunto extremamente complexo e difícil de abordar por limitações que nós trazemos, mas dentro do possível a gente conseguiu aqui encadear algumas ideias, desenvolver alguns raciocínios, né, para a gente poder saber pelo menos aquilo que não é possível ainda nós alcançarmos, mas sabemos que existe, né, que são exatamente ali as potencialidades individuais de cada criatura, né, ou de cada espécie também podemos dizer. Então no próximo encontro nós vamos então partir para a segunda parte, que é o mundo espiritual